Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Planejamento Estratégico Governamental, também conhecida como PEG. Eu me chamo Emerson Franco Santa Bárbara e estou responsável por essa disciplina nesse período. Hoje iniciaremos a unidade 1 e veremos os conteúdos introdutórios ao Planejamento Estratégico Governamental. Com objetivos específicos de aprendizagem, ao finalizar esta unidade, você será capaz de descrever os principais modelos de planejamento no mundo e no Brasil, correlacionar o processo de redemocratização com as características do Estado necessário, compreender o PEG como instrumento que o gestor público pode dispor para que o Estado adquira competência visando prover soluções às demandas antigas e novas. Enfim, desenvolver uma ferramenta de gestão pública comprometida com a viabilização de transição do Estado herdado para o Estado necessário. Vamos iniciar apresentando o conteúdo introdutório do PEG com a seguinte pergunta: o que seria Estado herdado e Estado necessário? Pois bem, a configuração do Estado herdado é proveniente do período militar, de 64 a 85, a combinação de um Estado que associava patrimonialismo, autoritarismo com clientelismo. O Estado herdado é uma consequência da concentração de poder político e econômico vigente no país, cuja concentração de renda, que desde então e até hoje asfixia nosso desenvolvimento e penaliza a sociedade brasileira, foi estabelecendo um tipo particular de relação Estado-sociedade. Essa relação particular se revela na coexistência, no âmbito das políticas públicas que implementa o Estado, de dois espaços distintos. Um que serve à classe proprietária, a criação de uma infraestrutura econômica produtiva e a coordenação econômica, que são relativamente preservadas e insuladas no clientelismo, seguindo um padrão de eficiência e eficácia semelhante àquele que vigora no estado de bem-estar dos países avançados. O outro, que abrange os órgãos pertencentes aos ministérios sociais, que servem às classes subalternas, que são objeto de repartição política entre os partidos que apoiam o governo e em que é usual a prática do clientelismo, onde o padrão se situa muito abaixo daquele que exibe em países periféricos com renda muito inferior à nossa. A existência desses dois espaços e, consequentemente, de dois tipos de burocracia nunca foi vista como um problema, como algo que deveria ser resolvido no sentido de modernizar o Estado. Ao contrário, existia uma espécie de acordo entre a classe política e o segmento não estatutário, mais bem pago e, em geral, mais bem preparado para a manutenção desses espaços que não permitiu ao Estado atender às demandas da maioria da população. Já no Estado necessário, é entendido como um Estado capaz não apenas de atender às demandas de uma sociedade cada vez mais complexa, mas de fazer emergir e satisfazer as demandas da maioria da população hoje marginalizada. Um Estado que possa alcançar o atendimento das demandas da maioria da população e projetar um país numa rota que leve a estágios civilizatórios superiores, que traga cidadania política, social, econômica e ambiental. Segundo Klaus Hoff, em seu livro Problemas Estruturais do Estado Capitalista de 1994, o desnível entre o modo de operação interno do Estado não se deve a uma estrutura burocrática retrógrada, e sim a um ambiente socioeconômico e político, este sim retrógrado, que condiciona a administração estatal a um certo modo de operação, e que um desnível desse tipo não pode ser superado através de uma reforma administrativa. Ele demanda uma reforma das estruturas daquele ambiente que provocam a contradição entre a administração e a sua capacidade de desempenho. Enquanto essa reforma das estruturas socioeconômicas não ocorre, é necessário entender que a ideia tão difundida entre nós de que o Estado brasileiro não funciona deve ser matizada por essa contribuição de Hoff. Isso nos remete a uma indagação: será que o Estado brasileiro não funciona bem para a classe rica? É fácil resumir que isso ocorre, ele funciona bem. O Estado brasileiro foi estruturado mediante as agendas decisórias enviesadas pelos interesses e valores da classe proprietária. Mas como se pode fazer o Estado funcionar para a classe trabalhadora? Irá funcionar para a classe trabalhadora se isso for funcional para a manutenção e naturalização das relações sociais capitalistas, isto é, a manutenção da reprodução do capital.
Quando a classe trabalhadora organizada for capaz de pressionar para que isso aconteça, é outra situação, além de depender da capacitação dos gestores públicos para a transformação das relações Estado-sociedade, a fim de provocar que o Estado possa funcionar para todos. Suplementarmente, a transição do Estado herdado para o Estado necessário teria que ocorrer mudanças no plano interno dos integrantes do aparelho do Estado, dos burocratas, com a neutralização dos contrários ao atendimento daquelas demandas e a capacitação e empoderamento daqueles que são a favor. Também precisam ocorrer mudanças no plano institucional, a desmontagem de arranjos legais, procedimentos administrativos, normas de funcionamento, além da adoção de metodologias de trabalho, entre as quais ressaltamos a do PEG, que permitam a maior racionalidade, transparência, accountability no ambiente interno e no externo, o favorecimento à participação crescente dos movimentos sociais e da classe trabalhadora. Neste sentido, o PEG torna-se uma ferramenta essencial para fundamentar e subsidiar o processo de transformação do Estado herdado, da ditadura militar e da reforma gerencial de corte neoliberal no Estado necessário. Diante do que foi dito até então, e entendendo o que seria Estado herdado e Estado necessário, que outros conteúdos conceituais ainda precisam entrar em cena para a compreensão do PEG. Antes de avançarmos, é preciso destacar que o planejamento estratégico é um conceito comum no âmbito da administração geral, que significa o ato de pensar e fazer planos de uma maneira estratégica. O planejamento estratégico auxilia na definição de objetivos e estratégias para alcançá-los, sendo por isso uma ferramenta crucial na administração. Sendo assim, é preciso conhecermos os conceitos de administração de empresas, da administração geral e da administração pública, que são conteúdos essenciais ao embasamento do planejamento estratégico governamental. Na administração geral, o conceito contemporâneo entende que administrar é dirigir uma organização utilizando técnicas de gestão para que alcance seus objetivos, de forma eficiente, eficaz e com responsabilidade social e ambiental. Segundo Lacombe, a essência do trabalho do administrador é obter resultados por meio das pessoas que ele coordena. Já de acordo com Druck, administrar consiste em manter as organizações coesas, fazendo-as funcionar. Organizações essas que seriam um grupo de indivíduos com um objetivo comum associados mediante uma entidade pública ou privada. Neste sentido, a administração geral é subdividida segundo o tipo de organização a qual é aplicada. Logo, a administração que se aplica a uma empresa privada é diferente daquela aplicada às instituições governamentais, ou ainda daquela de um setor social sem fins lucrativos. A administração geral é derivada da administração de empresas, que subsidiou a formulação de cursos de administração pública, cuja administração geral passa a ser utilizada na composição dos conteúdos dessa disciplina. Vamos observar o esquema a seguir. A administração de empresas deriva da administração geral, e esta administração geral é utilizada na conformação dos conteúdos da administração pública. Não se pode pensar que a administração pública deriva ou é uma especialização da administração geral. A administração de empresas é aquela que se aplica a organizações privadas. Tem como razão de ser o lucro financeiro. É entendida por muitos autores como um conjunto de conhecimentos cujo objetivo é, se não eliminar, manter os conflitos entre o capital e o trabalho num nível que não inviabilize a produção. A administração pública é aquela que se aplica ao meio público. É o conjunto de agentes, serviços e órgãos instituídos pelo Estado com o objetivo de fazer a gestão de certas áreas de uma sociedade, como educação, saúde e segurança. Tem como razão de ser a prestação de serviços públicos que atendam às necessidades do cidadão. A administração pública é desdobrada em análise de políticas e planejamento estratégico situacional, o PES. Essas matrizes de conhecimento fundamentam o PEG, pois são consideradas como as abordagens mais adequadas para a formação de gestores capazes de realizar as atividades de PEG demandadas pela construção do Estado necessário. Com base nos desdobramentos, temos que a análise de políticas consiste em descobrir o que os governos fazem, por que fazem e que diferença isto faz.
ou seja, é a descrição e explicação das causas e consequências da ação do governo, em particular do processo de elaboração de políticas. Deste modo, a análise política é um conjunto de conhecimento proporcionado por diversas disciplinas das ciências humanas, utilizadas para analisar, interpretar as causas e consequências da ação do governo, buscando resolver os problemas concretos relacionados à política pública. Outro desmembramento da administração pública é o planejamento estratégico situacional, método conhecido como PES. Foi criado por Carlos Matos, ex-ministro de Planejamento do Chile. O PES surgiu em meados da década de 1970 como resultado da busca de uma ferramenta de suporte que, ao mesmo tempo, trouxesse um embasamento científico e político para o trabalho cotidiano de dirigentes públicos e outros profissionais em situação de governo. Ou seja, foi uma crítica ao planejamento governamental tradicional, visto que, por trás da palavra planejamento, há conceitos muito distintos. O planejamento tradicional repousa na capacidade de predição, isto é, capacidade de adivinhação, de previsão, enquanto o planejamento estratégico situacional é um cálculo que precede e preside a ação para criar o futuro, não para predizê-lo, mas para aumentar a limitada capacidade de previsão. Enquanto o planejamento tradicional acredita poder controlar a realidade, o PES pretende, por acreditar ser possível, apenas influenciar na realidade. O PES propõe um método alternativo que levasse em conta o caráter situacional, situação do ator que planeja, e estratégico, que deveria possuir o planejamento, em especial aquele necessário para lidar com as particularidades do Estado brasileiro. E por fim, quero parabenizar a todos os alunos por estarem buscando se capacitar, mesmo diante das dificuldades de conciliar o curso e suas demandas laborais. Para ratificar que esse esforço vale a pena, extrair do nosso módulo básico a seguinte afirmativa: é urgente a necessidade de capacitar o gestor público para levar a cabo as tarefas colocadas pela atual conformação das relações Estado-sociedade e pelo cenário a ser construído. Fazê-lo através de um curso de especialização como este parece ser essencial para permitir que essas relações sejam capazes de promover o país mais justo, igualitário e ambientalmente sustentável que todos desejamos. Bons estudos e até breve.